A cúpula da Procuradoria-Geral da República trabalha com uma data-chave para a análise do relatório da Polícia Federal sobre o inquérito das joias e decidir se e quando apresenta uma denúncia contra os investigados no Supremo Tribunal Federal. O procurador-geral, Paulo Gonet, quer evitar ser acusado de agir politicamente ou que haja um uso político das investigações na campanha. Assim, se não denunciar Bolsonaro, Mauro Cid e os demais até 16 de agosto, a denúncia deve ser feita somente depois do período eleitoral. Agora a gente já está pensando nos passos seguintes, Mônica Rosenberg, a atuação do Ministério Público depois de receber todas essas informações, esse inquérito concluído na Polícia Federal. Olha, eu acho... Aliás, só um minutinho, a gente tem aqui o ministro Lewandowski falando a respeito disso. Vamos acompanhar. É possível que alguns integrantes de facções criminosas tenham vindo para Portugal, até pela facilidade da língua e pela acolhida tradicional que Portugal dá aos brasileiros e reciprocamente que nós no Brasil damos aos portugueses. Isso pode eventualmente ter facilitado isto, mas estamos atentos a esse fenômeno. A nossa Polícia Federal, em especial, está colaborando com todas as informações possíveis com as autoridades portuguesas, também, sobretudo, no âmbito do tráfico de drogas, porque o Brasil, lamentavelmente, que não produz drogas, ele é um corredor de exportação de drogas. Está aí, essa manifestação do ministro Lewandowski não era naturalmente sobre o que falávamos sobre a atuação do Ministério Público. Na verdade, o ministro Lewandowski estava falando aí sobre as facções criminosas que podem ter chegado, inclusive, a Portugal. Está falando dessa internacionalização do primeiro comando da capital, as facções criminosas que têm chegado a todo mundo. Já não é mais um problema só de São Paulo, já não é mais um problema só do Brasil, é um problema agora mundial. O PCC está exportando cocaína para o mundo todo. Novas portas para o tráfico brasileiro. O ministro da Justiça, que nós vimos agora, Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, temos a informação completa aí no TP, Demetrion. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou exatamente o que ouvimos. Vamos lá, Mônica Rosenberg. Bom, são dois assuntos engraçadamente complementares. Um é problema com coisas entrando, outro é problemas com coisas saindo do Brasil. Só para fechar a pergunta que você me fez, Kobayashi, é saudável, sim, que essa discussão não aconteça atropelando a discussão das eleições municipais. Que nas eleições municipais a gente fale de pautas, fale de candidatos, de propostas para as cidades e que as questões criminais, eventualmente ligadas ao que aconteceu no governo Bolsonaro, corram depois na arena jurídica, na arena dos tribunais, porque assim não atropela. Em relação a essa questão aí da gente estar exportando, talvez, o crime organizado, isso faz parte do liberalismo e do capitalismo. Cada país exporta o que tem de melhor e no Brasil o crime organizado está fortíssimo, super bem organizado. É natural que ele vá para o exterior. E esperamos que nós possamos importar da Europa o combate ao crime, o combate ao tráfico, a Scotland Yard, tem tanta coisa boa lá. Vamos trazer o que eles têm de inteligência lá e aí, quem sabe, a gente pode combater de forma mais eficiente o que hoje estamos cada vez mais alimentando. Produto brasileiro no mundo, Diego Tavares. Pois é, Nelson Kobayashi. E não necessariamente um produto brasileiro, né? Isso que é interessante. O PCC importa e exporta e lucra em cima. É só um atravessador, né? Um corretor. Mas é isso que eles fazem bem. Justamente o que a gente está exportando não é a droga, nós estamos exportando o know-how do crime organizado, né? Essa estrutura, e isso que é muito grave. E que foi inclusive o que deixou Pablo Escobar na condição de um dos homens mais ricos do mundo. Ele não vendia a droga, ele não era um produtor de droga, ele era um atravessador. Então, parece que as nossas organizações criminosas hoje também estão descobrindo essa fonte. Eu gostei que a Mônica está criando praticamente um termo novo aqui, né? Já temos o anarcocapitalismo, ela trouxe aqui hoje o narcocapitalismo, né, Mônica? Que é justamente esse engrandecimento das facções criminosas e que nós estamos agora, infelizmente, exportando isso para o mundo. Torna muito claro o porquê de ser, nessas eleições, o principal tema em debate é a segurança pública. Porque, de fato, essas estruturas, e eu acho que isso decorre muito da normalização que isso sofreu ao longo do tempo, nós observamos o engrandecimento das facções criminosas sem fazer nada, tratando o crime organizado como se fosse o crime comum, tratando o grande chefe de facção como se fosse o ladrão de mercadinho, enfim. É muito triste ver que isso está acontecendo e que nós seguimos normalizando isso, que nós parece que não conseguimos reconhecer a gravidade desse problema. Não pode ser normal a gente vir aqui falar que o Rio de Janeiro, por exemplo, uma das principais capitais do país, está mais de 50% tomada
por facções criminosas, que lá mais de 50% do território está sob jurisdição de um Estado paralelo, não sob jurisdição da nossa Constituição. O que a gente precisa é justamente reconhecer que existe esse problema e entrar a fundo no que a gente precisa fazer para resolver. Porque está muito claro que o nosso atual sistema de justiça, o nosso atual sistema de legislação penal não está dando conta. E isso tem se escalado. E se nós seguirmos nesse caminho, provavelmente nós vamos tornar um narco-estado em muito pouco tempo. Não é novidade para ninguém que essas organizações criminosas não operam mais só em atividades ilícitas. Eles têm uma rede muito grande de comércio, de estabelecimentos comerciais ilegais, postos de gasolina, estacionamentos, estão agora assumindo contratos públicos, como foi descoberto aqui em São Paulo. Eles elegem muitos políticos. Eu sei que é difícil ter que admitir isso, mas não é também uma novidade para ninguém. Então nós precisamos encarar esse problema com a seriedade que esse problema pede e adotar uma solução que não vai ser uma solução fácil, tenho certeza, porque as soluções fáceis que são apresentadas não estão dando conta de resolver o problema. Eu quero saber muita opinião do meu querido Leandro Ferreira a respeito de como lidar agora com essa internacionalização das facções criminosas brasileiras. A gente tem uma exportação, você acha que agora o trabalho deveria ser aqui no Porto de Santos, nos aeroportos, uma intensificação do trabalho de fiscalização, Polícia Federal? Fala pra gente, Leandro. Bom, Koba, se os meus colegas aqui acusaram o PCC de capitalismo, eu aqui não vou ficar para trás, né? Eu acho que, de fato, é natural a transnacionalização do capitalismo, né? E ele ocorre, inclusive, porque existe, de fato, uma economia do crime, né? Que enriquece muita gente e que faz com que as pessoas, inclusive, não são apenas transações ilegais no mundo das drogas que ocorrem entre Brasil e Portugal, Brasil e Europa como um todo, né? Certamente tem gente foragida do PCC lá, tem gente que lavou dinheiro e gasta lá e assim por diante. Acho que tem toda uma malha complexa que afeta a economia e a segurança de ambos os países, que precisa ser devidamente tratada. Ainda bem que o ministro Lewandowski, que é a autoridade mais importante desse assunto, está de olho, né? É importante que a gente mantenha com Portugal e com a Europa e com todos os países a relação mais saudável possível. Eu gostaria que para Portugal chegasse do Brasil, além de todo o ouro que eles já levaram embora, toda a madeira que eles já levaram embora, todas as terras que eles já tomaram, né, que chegassem elementos da cultura brasileira, que chegassem elementos produzidos no Brasil legalmente, né, e não apenas esses maus exemplos que a gente está passando agora. Espero que também a Europa tenha um avanço bastante concreto, né, e quem sabe a gente possa importar neste mesmo assunto algumas soluções que são feitas lá, que inclusive ajudam no enfrentamento ao crime organizado como o do PCC, como, por exemplo, a importação da legalização da maconha, né? Não só para consumo, mas também para lazer, para questões medicinais, como já se faz em Portugal. Em Portugal, eles têm uma política muito séria para tratar todos os vícios, inclusive vício em celular, sabia? O mesmo departamento que trata vício em crack, vício em cocaína, trata do vício em tela. E aí eu acho que eles têm uma política a mais exemplar possível para que nós aqui no Brasil possamos copiar. A do Uruguai está perto, mas não é a ideal, né? A dos Estados Unidos tem uma legislação por estado. Portugal não. Portugal é um país culturalmente muito parecido com o nosso, né? E quem sabe a gente pudesse, até para enfraquecer o crime organizado, legalizar algumas drogas como eles fizeram lá. Tá aí, Ana Beatriz, o Leandro tem uma sugestão, uma alternativa, uma proposta. Vamos resolver como essa transnacionalização do tráfico de drogas? Legalizando no país é a ideia do nosso queridíssimo Eu Leandro. adorei a história do Ministério dos Vícios lá de Portugal. Eu fiquei pensando, nossa, será que tem uma sala para cada um deles? Eu ia ter que passar em várias ali, a do celular, a lá do não chama vício, é adições. Ministério das Adições. Entendi. Mas assim, eu acho que o Leandro, ele até tem uma certa razão, porque ontem mesmo a gente estava aqui na bancada do Linha de Frente discutindo a questão dos jogos de azar e todas defendemos a legalização destes jogos porque são uma realidade e se você legaliza, você pelo menos consegue estabelecer certas regras e uma fiscalização mais eficiente, ou pelo menos assim se espera. Talvez, no caso da maconha, e eu sei que esse não é nem o ponto principal do que a gente está falando aqui, isso faça um sentido também, para que haja uma melhor fiscalização, uma melhor regulamentação e as pessoas que, enfim, já fazem uso dessa droga, o façam de uma
uma maneira mais segura, se é que a gente pode dizer dessa forma. Com relação ao PCC, as organizações criminosas estarem em Portugal, muito me admira que só agora tenha sido feita essa constatação, porque é algo que nós aqui da bancada já sabemos há muito tempo e imagino que vocês da audiência também. Gostei muito da ideia da Mônica de que eles nos tragam também soluções de inteligência e mecanismos para nos ajudar nesse combate ao crime organizado, porque sabemos que hoje ele é o maior problema que temos aqui no Brasil e precisamos de tudo quanto é apoio e esforço para poder resolvê-lo. Portugal não tem condição nenhuma de fazer isso, Ana. Não tem condição nenhuma. Portugal nunca passou perto de encarar um problema do crime organizado como nós encaramos aqui. Se o Brasil quer uma experiência boa nesse sentido, tinha que buscar ajuda lá com o presidente Bukele em El Salvador. Mas deixa eu voltar no tema das drogas aqui, só para rebater essa falácia da necessidade de legalização das drogas para combater combater o mercado ilegal de drogas. Portugal tem um sério problema com isso hoje. O exemplo que vocês deram, os índices de consumo de droga lá estão em níveis alarmantes e só cresceram desde 2001, quando a droga foi legalizada no país. Inclusive, a ida do PCC para lá, ou de quem for, pode ser fruto disso. Não está enfraquecendo o tráfico. E tem outro ponto muito significativo que vocês desprezam para dar essa opinião de vocês. A maconha aqui é a principal fonte de renda do crime organizado. Você vai legalizar aqui no país aquilo que enche os cofres do primeiro comando da capital, do Comando Vermelho, justamente o que proporciona uma possibilidade financeira do crime organizado ampliar a sua atuação. Sim, porque você vai descapitalizar o crime. Descapitalizar, Leandro. Eu dou sempre aqui o exemplo de Nova York. Nova York é o maior mercado consumidor de maconha do mundo, lá a maconha legalizada. Só 10% da venda é lícita. 90% da venda é proveniente do tráfico de maconha lá. Então você não resolve o problema. Você tem que combater as facções criminosas, asfixiar os braços financeiros, e isso passa longe de legalizar aquilo que é a principal porta de entrada, não para outras drogas, a principal porta de entrada de dinheiro nos bolsos da facção.